De repente veio do céu um som, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentadas, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Né? A gente vê aqui Deus manifestando no ato no dia de Pentecoste, né? A descida do Espírito Santo sendo manifesta através de alguns fenômenos, como o de um som, como de um vento. Não é que havia um vento, havia um som como de um vento, veemente soprando pelos quatro cantos da casa. Nesse som, ele encheu toda a casa, né? E foi visto de forma, os apóstolos tiveram a visão de línguas de fogo, né? Línguas repartidas como que de fogo, a aparência delas, né? Por isso tem essa palavra como, quer dizer que a aparência delas eram aparências como uma aparência de fogo, né? E as quais foram repartidas, né? Repartidas em cada um dos que presentes receberam uma dessas línguas, e elas desceram sobre eles. E eles começaram a falar em outras línguas. Não quero entrar no detalhe aqui, se o detalhe que pentecostais e não pentecostais debatem. Né? Eu sou pentecostal e eu acredito no dom de línguas, né? E parto dessa premissa, né? Ok? O dom de línguas não é o dom para falar línguas de outros países. E sim, não é e sim. Ou seja, é tudo conforme o Espírito Santo concede. Ele concede o dom de línguas e ele vai te dar a capacidade de falar em língua que você não conhece. Pode ser uma língua de um outro país, segundo a vontade dele. Mas o normal, quando você está orando na oração em línguas, e o mais usual é a manifestação da língua estranha. Ou seja, estranha no sentido não de estrangeira. Estranha no sentido de estranho mesmo. Porque as línguas estrangeiras, elas já foram catalogadas. E não se faz sentido falar que elas sejam línguas estranhas. O texto diz aqui que eles começaram a falar noutras línguas. O texto não fala que eles começaram a falar em línguas estranhas, mas eles receberam o dom, né, de línguas. Então eles falam segundo o Espírito Santo concede. Pode ser em outras línguas ou pode ser em línguas estranhas. A língua estranha é a língua dos anjos? Pode ser, se Deus assim conceder, mas pode não ser, porque é uma língua que Deus concede. E quem é que entende essa língua? Somente uma pessoa entende. Deus. Deus entende. Você fala para quem? Você fala para Deus em quê? Em espírito. E ele te entende em espírito. É uma conversa particular, um telefone de ligação única e direta a Deus. Se tiver um espírito imundo te rodeando, um demônio do lado, ele não vai entender o que você fala, porque não é língua de anjos. Então ele saberia, se fosse uma língua de anjo. Se tiver um estrangeiro de outro país do seu lado, se você não estiver falando em outras línguas, mas estiver falando em línguas estranhas,
Aí ele não vai entender. Ele só vai entender se o Espírito Santo naquela hora quiser falar algo para ele ou manifestar um sinal para ele, né? E nesse manifestado sinal ele te usa e fala noutras línguas. Aí neste momento, sim, você vai falar noutras línguas. Outras línguas. Eu estou usando a expressão noutras línguas, diferenciando entre línguas estranhas. Muito bem. Mas se você pode estar falando em línguas estranhas. E se você estiver falando em língua estranha, o estrangeiro não vai entender. Pode vir, pode alguém caçar todas as línguas do mundo que ele não vai entender. E se tiver um linguista e ele ouvir a sua língua e colocar a sua língua a catalogar todas as suas orações, tudo que você falou em línguas estranhas, quando você estava orando em línguas estranhas, ou que você cantou em línguas estranhas, ele anotou tudo e tentou buscar um parâmetro para aquilo. Você acha que ele vai conseguir entender? Olha, ele não vai conseguir entender. Por mais conhecimento de língua que esse linguista, que esse profissional da língua tem, ele não vai conseguir entender. Pelo contrário, com o seu conhecimento humano, ele poderá chegar até a conclusões erradas, como eu já ouvi aqui na internet, como que aquilo nem mesmo seja uma língua. Muitos vão falar que é um chiado, muitos vão falar que é outras coisas, muitos vão falar que é um embolar de línguas, ou não vão conseguir encontrar um padrão. Por que não vão encontrar o padrão? Porque o padrão não está ali? O padrão sim está ali. Mas por que eles não conseguem encontrar o padrão se o padrão está ali? Porque é espiritual. E o que é espiritual se discerne espiritualmente. É simples assim, ok? Então eu gostaria de deixar este texto para a meditação de vocês. Só acrescentar algo aqui antes de encerrar. O versículo 2 de 1 Coríntios capítulo 14 responde a pergunta, a dúvida, né? Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende em espírito, fala mistérios. Olha, é o que eu falei, língua estranha e não língua estrangeira. Eles falam em línguas estranhas e não noutras línguas. Quando eles foram batizados com o Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles falaram noutras línguas, eles não falaram línguas estranhas. Mas no decorrer das manifestações espirituais, quando o crente está orando, aí é conforme 1 Coríntios capítulo 14. É uma língua que somente Deus entende, porque ele não fala aos homens, diz o versículo. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Ok? Senão a Deus. Isso aqui não é uma questão de você recorrer ao grego para poder tentar descobrir o que se falava lá em Atos e o que se fala aqui. Isso aqui é uma questão de contexto. O contexto de Atos e o contexto aqui. Ok? Mas como diz o Senhor, através de Paulo, cada um o Espírito Santo usa ou dão conforme a sua vontade. É o Espírito Santo é quem usa. Ok? Fiquem com Deus. Curta esse vídeo, compartilhe, ajude nós em nosso canal. Em nome de Jesus. Amém.